Olá, pessoal, boa noite, muito boa noite a todas as pessoas aqui presentes, aos nossos participantes acompanhando aqui pelo YouTube e também os nossos palestrantes, que muito em breve a gente vai estar apresentando para todos vocês. Então, para dar início à nossa noite de hoje, nós vamos ter uma prece de abertura pela presidente da nossa casa, Raquel. Mas antes de passar para ela, vocês já sabem que esse é um canal recente, né? O canal da Casa da Caridade. Então, queria pedir a todos vocês que possam se inscrever, compartilhar com seus amigos, pessoas próximas, e também para que a gente possa, né, dar uma divulgação e que mais pessoas possam conhecer o trabalho da nossa Casa da Caridade. Então, desejo que a gente possa ter uma bela discussão hoje, né, muito enriquecedora, e que a gente possa, assim, abrilhantar a nossa noite com esses dois palestrantes que eu vou apresentar em breve. Então, vou passar a palavra para a Raquel Aranha, para que ela possa fazer a prece de abertura. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui com vocês, né? E queria pedir desculpas, né, pelo atraso, problemas com a tecnologia, mas tudo bem, tá? Então vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, nos conectar com aquilo que de mais sagrado, e pedir permissão aos mentores da casa, da caridade do templo, aos guias e protetores de todos que estão presentes, para que tenhamos uma excelente noite, que sejamos beneficiados com tudo que a gente vai ver e ouvir essa noite, e que possamos tranquilizar o nosso coração, porque, acima de tudo, esse é um dos objetivos, né, desse trabalho que a gente está realizando. Agradecer a presença de todos e todas que estão aqui, que o bom Pai maior nos auxilie, de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, por todos nós, por todos que estão em desespero nesse momento, por todos que estão tranquilos e por todos nós, de uma forma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E assim seja, assim se faça, assim será. Que tenhamos uma belíssima noite. Gratidão a todos. Vamos lá. Bom, então é com muita alegria que eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos palestrantes nessa noite de hoje. Então, começo apresentando Dom Marcos Paulo, que é arcebispo provincial da Igreja Católica Apostólica Independente. Ele reside e exerce as suas atividades em Feira de Santana. E o psicólogo Rodrigo Guimarães, psicólogo clínico pela UFBA, mestre em análise do comportamento pela PUC São Paulo, fundador do Instituto Baiano de Análise do Comportamento, IBAAC, coordenador do curso de especialização em terapia analítico-comportamental da Unijorge e diretor da Associação Baiana de Analistas do Comportamento, gestão 2017-2019. Então, o nosso objetivo aqui hoje é discutir os comportamentos de risco e o consolo da fé nos momentos de crise. Então, para iniciar os nossos trabalhos de hoje, eu vou passar a palavra para Dom Marcos, que vai ter, então, de 20 minutos a meia hora para fazer trazer as suas palavras, e logo após ao psicólogo Rodrigo, e no final teremos, então, os nossos minutos para debate. Como a gente teve um problema com a tecnologia, Dom Marcos Paulo está conosco conectado pelo dispositivo do celular, então eu vou posicionar dessa maneira. Dom Marcos, nos ouve? Estou ouvindo perfeitamente, consegue me ouvir? Consigo. Então eu vou exibir dessa maneira, ó, gente, que aí todos vocês conseguirão acompanhar
Aí, pronto. Prontinho, Dom Marcos. Estamos te ouvindo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os irmãos da Casa da Caridade. É um prazer reencontrá-los mais uma vez. Espero que em breve possamos estar fisicamente, presencialmente, nos abraçando. Agradeço a oportunidade de estar partilhando um pouco do que conhecemos, do que sabemos com cada um de vocês. O tema nos proposto para esta noite, justamente, a fé, mas nesse momento de crise. É interessante que muitas coisas são ditas, não é, este ano. A teoria da conspiração, a indústria do apocalipse fala do fim dos tempos, mas eu, particularmente, eu sempre gosto de olhar as coisas de uma outra forma, de um outro sentido. Primeiro, para que nós possamos entender tudo que está acontecendo. O que é fé? Fé é se acreditar em algo, em alguma coisa, em alguém. Bom, isto é fé. O que é que esta pandemia nos trouxe? Para aqueles que costumam ler as Sagradas Escrituras, já estudaram o livro do Apocalipse, certamente que já ouviram falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Por que eu estou falando isso? Eu estou chamando o coronavírus de o 5º cavaleiro do Apocalipse. Ele não existe, mas surgiu agora em 2020. O coronavírus é o 5º cavaleiro do Apocalipse. E qual é o nome deste cavaleiro? Verdade. Por que verdade? Porque na busca desenfreada do ter, o ser humano esqueceu-se de ser. E o vírus, esta pandemia, veio mostrar que tudo é vaidade das vaidades. Estamos sim no fim dos tempos, mas não que o mundo vá se acabar, nada disso. Isso é o desejo dos apocalípticos, não. De tempo em tempo, se eu não me engano, a cada 200 anos a Terra passa por um processo de purificação, de mudança. O clima mudou, a natureza humana mudou, tudo muda. Então nós estamos agora no fim dos tempos. Que os tempos estão terminando. O tempo da hipocrisia, da demagogia. A fé alienista, fundamentalista, ela se acabou. Os tempos foram fechados. A fé agora tem que ser vivenciada de uma forma com raízes mais profundas. Não a presença nos templos, nas reuniões, o oba-oba, mas uma fé íntima, um encontro pessoal da criatura com o Criador. As orações de cura forjadas, o Deus bendito nos balcões dos templos luxuosos, tudo isso acabou. Ninguém sabe nada sobre este vírus. Por que eu chamo do Cavaleiro da Verdade? A teoria de que nós deixaríamos de ser um planeta de expiação caiu por terra. Não evoluímos coisa nenhuma. Regredimos de uma forma assustadora e absurda. Conhecemos que o homem do século XXI não é aquele do filme De Volta para o Futuro, que nós pensávamos que em pleno século XXI um carro já estaria voando. Em pleno século XXI já é a segunda década e nós estamos regredindo de forma assustadora. Estamos aprendendo noções de higiene, coisa que aprendemos no pré-primário. O vírus veio revelar a homofobia, a escravidão, o fundamentalismo, preconceito e toda uma hipocrisia, toda uma sociedade construída em cima da opressão. Então, nós estamos muito longe desta tão falada evolução. Não evoluímos coisa nenhuma. É vergonhoso a regressão. No início, eu até pensei, digo, bom, agora estão todos unidos, todos pedindo ajuda, todos preocupados. De repente, principalmente eu falo aqui no Brasil, se levantou um fundamentalismo, uma ditadura. As pessoas transformaram a doença numa questão política e a corrupção e as pessoas alienadas. Ninguém está refletindo o que está acontecendo. Por quê? Porque a fé não foi trabalhada. A fé tem que ser baseada no amor. A partir do momento que uma sociedade, em pleno século XXI, precisa de uma lei para defender mulher,
precisa de outra lei para defender e proteger o idoso, e precisa de outra lei para defender uma criança e um adolescente. Essa sociedade caducou. Essa sociedade regrediu, está pior do que o homem das cavernas. Porque há 40, 50 anos atrás, não precisávamos dessas leis. Ah, mas a violência contra a mulher é algo muito grande, Dom Marcos. Sim, a mulher apanhava, hoje a mulher está morrendo. Qual é a prova que a Lei Maria da Penha está protegendo as mulheres? Qual é a prova que o Estatuto do Idoso está impedindo os idosos de serem jogados nos asilos marginalizados? Qual é a prova, qual é o dado estatístico, a comprovação de que o Estatuto do Adolescente está realmente salvando as nossas crianças? Não temos educação, a fé, por sua vez, se perdeu, porque as pessoas fizeram de Deus um escravo e não um senhor. De repente, nós vemos correntes que daqui a 15 dias esta pandemia não vai mais existir em nome de Jesus. E se ele determinar que essa pandemia vai durar o tempo que a AIDS está durando, que a ciência vai encontrar uma maneira de frear, mas que ela não vai deixar de existir? As pessoas estão com medo de morrer. Mas por que medo de morrer se nós já morremos há muito tempo? Desde quando o preconceito, a inveja e a falsidade no nosso coração, nós já morremos, porque deixamos de amar, nós deixamos de viver, deixamos de ser o que Cristo veio ensinar. Amai-vos como eu vos amei. Amor não tem inveja, amor não tem ciúme. Amor nunca foi, nunca será demonstração. Ciúmes nunca será demonstração de amor. Amor não tem religião, não tem raça, não tem credo, não tem cor, não tem idade. Quem ama, ama apesar de, e não por causa de. Então, a nossa reflexão neste tempo de crise, chamo mais uma vez o coronavírus de o cavaleiro da verdade, porque veio revelar que o nosso sistema de saúde já estava falindo há muito tempo, muita gente morrendo, porque não achávamos remédio. Diabéticos, hipertensos, pessoas com câncer, precisando levantar às 3 da manhã para pegar um transporte para ir daqui de Figueira para Salvador para fazer um tratamento que aqui não tinha. Há muito tempo que a nossa saúde está caqueada, porque nós nos tornamos o país do futebol, da novela e do carnaval. Nós criamos essa ideia de uma religiosidade fajuta. Eu não posso estar em paz e eu não posso acreditar no paraíso quando eu estou no meio do inferno. Quando o ser humano, o meu vizinho, está sendo ferido na sua dignidade. Quando, de repente, grupos religiosos surgem como inclusivistas. Uma vez uma pessoa me perguntou, Tomás, a sua igreja é inclusivista? Aí eu sabia o que era igreja inclusivista. Eu perguntei, como assim igreja inclusivista? A sua igreja acolhe homossexuais? Eu disse, não, eu não sou inclusivista. Não acolho homossexuais, não acolho negros, não acolho divorciados, não acolho brancos, não acolho budistas, não acolho doutores, nem ignorantes. Eu só acolho os filhos de Deus. A fé tem que passar por isso aí. Se eu digo que eu acolho Bahia, eu estou excluindo automaticamente o Vitória. Se eu disser que eu acolho Vitória, eu estou excluindo Bahia. Se eu disser que eu acolho os homossexuais, eu estou excluindo os héteros. Eu acolho os héteros, eu estou excluindo os homossexuais. O papel da igreja, o papel das religiões, uma religião, ela tem que ser mãe. Mãe acolhe a todos. Mãe orienta, educa. Mãe não pode alienar. A mãe não pode matar. Ela tem que educar, tem que preparar para a vida. Então, nós estamos em um ano em que a fé está sendo testada no céu e desce. E tudo aquilo que não é sólido está ruim. Medo de morrer. São Paulo, quando estava perto de morrer, disse, já estou para ser derramado em sacrifício. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que coisa bonita! Eu poder ver a morte como uma irmã, como São Francisco. Será que nós estamos com medo de morrer? Ou será que nós estamos tomando consciência de que há muito tempo estávamos mortos, sepultados no celular? Fugindo da família, vejam a regressão que o ano teve. São João esse ano
foi o São João do tempo que Thaís era menina. Eu sou mais novo, né? Eu, Rogério, mais novo que Thaís. Fotógrafo, Thaís, com essa carinha de nova. Mas o que foi São João esse ano? Nós não teve as fogueiras, mas São João foi dentro de casa. De repente, as festas eram para viajar. Natal, Réveillon, Semana Santa, São João, todo mundo viajando para a festa esse ano, não foi encontro das famílias. Resolveu os conflitos. É o fim desta era de hipocrisia. Haverá uma nova era onde todos são iguais, onde todos sem máscaras se enfrentarão e procurarão se reconciliar e resolver suas divergências. O esposo está tendo que conversar com a esposa. Os pais têm que estar conhecendo os filhos tiranos que eles educaram na base dos celulares, na base da internet. Tome aqui, meu filho, tá? Vai assistir, não me perturbe. Deixe seu pai em paz, que eu estou cansado. Jogando para fora, amanhã sendo jogado nos asilos. Então, a fé está sendo repaginada. Não a fé alicerçada no ignorantismo, no satanismo, na alienação, mas uma fé verdadeira. Eu creio num Deus amor, que nos dá uma oportunidade de evoluir, de sermos compreensíveis às necessidades do outro. Aqueles que gostam de ver as tragédias, os cataclismos, estão vendo isso como fim de mundo, não. As pessoas estão partilhando do que tem. A caridade está sendo feita. Porque a nossa caridade já estava longe de caridade. Na filantropia, as pessoas davam algo e tiravam uma foto na exibição pública. Aliás, a nossa vida estava muito exibicionista, postávamos fotos, como acordávamos, em que restaurante estávamos, para onde estávamos viajando, desde quando, no nosso tempo de infância, se dizia, quer se aparecer, pendura uma melancia e fica na janela. De repente, a tecnologia tornou o mundo uma aldeia, mas nos afastou de quem estava ao nosso lado. O vírus veio e botou todo mundo sentado na mesma mesa, todo mundo dentro de casa. E é interessante que nós observamos o seguinte, o grande mandamento universal do Mestre Jesus é amar. Ninguém obedece esse mandamento. As pessoas não se abraçam, não pegam nas mãos, porque tem que manter o isolamento. Mandaram usar álcool, lavar as mãos, e usar álcool, estamos todos usando álcool, lavando as mãos, estamos todos a 1 metro, 2 de distância, para não nos contaminarmos com esse vírus, para não morrermos. Mas, em compensação, não ouvimos as orientações de Jesus, e o vírus da inveja, da prepotência, da arrogância, do preconceito habitou e nos matou. Então, a grande reflexão hoje dentro da fé é: Deus está fazendo uma pergunta a mim, a você, que estão nos acompanhando. Por que você deve escapar ao coronavírus? O coronavírus ou de impacto de derrame de câncer, a vida não é tirada, ela é transformada. Então, se está todo mundo apavorado, então ninguém acredita que existe uma vida depois dessa. A fé que nós professávamos é hipócrita, é falsa, é mentirosa. Por que o medo de morrer? Então, Deus quer saber por que você quer viver. Por que você não vai entrar nessa parte da colheita desse tempo? Por que você deve ficar para a próxima? Porque eu sou um bom filho, que eu sou um profissional, que eu sou doutor, que eu quero fazer tudo. Não, você não serve. Há quanto tempo você, meu irmão, minha irmã, não se ama? Qual foi a última vez que você que mora aí em Salvador, nos acompanhando, foi ver um pôr do sol para ocupar? Qual foi a última vez que você se alimentou sem se preocupar com as calorias que aquele alimento poderia dar? Qual foi a última vez que você andou descalço na sua casa? Qual foi a última vez que você mudou o seu comportamento? Qual foi a última vez que você cantou sem medo da crítica do vizinho? A partir do momento que a minha vida é uma vida medíocre, a partir do momento que eu deixo de viver o que eu sou, que eu tento mudar a minha maneira de ser para agradar aos outros, eu já morri. Então, a fé não está me religando ao Criador que me ama. Muitas vezes eu estou apegado a dogmas religiosos, dogmas humanos. E o único e o maior dogma é amar-vos. Amar ao próximo como a si mesmo. A gente só ouviu a primeira parte, amar o próximo. E nós entendemos que amor é humildade, humildade é subserviência, nada a ver.
Humildade é entender que eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Cada um tem seus defeitos, cada um tem suas qualidades. As religiões estavam na teologia da prosperidade. Pare de sofrer. Vem aqui, que aqui seus problemas vão ser resolvidos. Mas, segundo o próprio Cristo, quem quiser segui-lo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Qual a justificativa de você continuar nesse mundo? Onde que o vírus já está aí desde o carnaval? Já estamos em julho. Por que o medo? Caiu 1.000 à tua direita, 10.000 tu não serás atendido. Se você ainda não cumpriu sua missão, não há o que temer. Que fé é essa? No que acreditamos? Estávamos acreditando no Deus de plástico, do cartão de crédito? Estamos acreditando no poder do nosso sobrenome? E vem um vírus e diz, embora em embarcações diferentes, todos vocês são iguais. Todos nós somos iguais. Ele leva a todos, idosos e jovens, sábios e ignorantes, nobres e pobres. A única certeza que se tem desta doença é ela mata. E de uma forma impiedosa. E é interessante que eu quero trazer agora para vocês o seguinte. A pessoa que morre do Covid e vai com a roupa que vai para o hospital, que é entubada e morre, nem a roupa que ela entrou lá, ela é enterrada. Simplesmente coloca-se uma calda, 3 sacos plásticos, placas do cartão e manda para o cemitério. Tem direito a família ver sem despedir nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós somos a morte dentro de casa. Não gosto de mexer nas minhas coisas. Sou religioso, eu estou no centro, eu estou na reunião, eu faço preces lindas e maravilhosas, eu imponho as mãos, mas dentro de casa eu sou o demônio. Não gosto que mexam nas minhas coisas, quem usou meu shampoo, quem tomou o meu suco, não gosto que sentem na minha cadeira, e de repente vem uma doença que me tira toda a dignidade humana e mostra exatamente aquilo que nós somos. Bom, não somos nada. Tudo é vaidade das vaidades. Se eu tiver uma fé no Deus verdadeiro, o Deus amor, jamais eu sentirei saudade de quem já passou pela minha estrada. Eu costumo sempre dizer que saudade é uma palavra bonita, mas o seu significado é outro. Saudade é remorso. Eu poderia ter abraçado mais, ter beijado mais, ter visitado mais e morrido. Quando eu amo, eu não sinto saudade. Eu tenho boas lembranças, boas recordações. Eu choro porque eu estou sentindo o calor daquele abraço, eu estou sentindo a energia espiritual da alma que não morreu, apenas se separou do corpo. O joio foi separado do trigo. No Evangelho de ontem, Jesus fala da colheita dos tempos. Ele diz que a boa semente foi semeada no mundo. E o semeador é o Filho de Deus. O campo é o mundo. E o inimigo é o demônio. Enquanto todos dormiam, o demônio veio, jogou a semente do joio e foi embora. Você é joio ou trigo? Você vai ser amarrado e queimado, ou você, como trigo, vai se deixar ser pendurado para ser transformado em farinha e pão e saciar a fome do seu irmão? Essa é a grande reflexão. Eu preciso ter uma fé segura de qual é a minha missão nesse planeta. Talvez eu esteja querendo mudar o outro. E a fé, iluminada pelo Espírito Santo, me faz entender que o outro é que está sendo usado para mudar a minha maneira de ser e agir de vida. Geralmente nós procuramos as igrejas do centro, porque eu preciso tirar o alcoolismo de meu pai. Eu preciso tirar fulano de tal vício. Mas talvez estes, que nós chamamos de ovelhas negras, são anjos de Deus para que nós possamos manifestar a caridade que tanto pregamos nos templos e no centro, mas não vivenciamos no dia a dia. Quem tem fé não está preocupado em não poder estar se reunindo presencialmente, porque chegou o tempo de se cumprir uma profecia que Jesus Cristo está na Bíblia. Certa vez perguntaram a ele, Senhor, uns dizem que deve se adorar a Deus no templo de Jerusalém. Outros dizem que nesse monte Jesus diz, chegará o tempo que nem aqui, nem nesse monte. Sereis adoradores em espírito e verdade. As igrejas estão fechadas? Ótimo.
Eu sou a igreja de Deus. A igreja não é uma placa religiosa. A igreja é a morada de Deus, a casa dos irmãos. Não importa se eu sou católico, espírita, candomblecista, umbandista, não importa que eu seja a luz que é lembrada quando o outro está em trevas. É esta fé que me acalma diante da tempestade, de toda e qualquer crise. Está repetindo agora aí a novela do Candinho. Eu nunca vi uma frase tão verdadeira. Tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. As pessoas pessimistas não, as pessoas covardes, elas têm uma mania de atribuir aos espíritos inferiores, ao demônio, tudo que está errado na vida dele. Ou foi Deus que não quis, ou foi o diabo. Não. Aquilo que deu errado na minha vida, a responsabilidade é minha. Eu planejei mal. Eu executei uma hora indevida. Eu sou o responsável das minhas atitudes. Sabe o que é que o Covid veio revelar? A vaidade exacerbada. Muita gente na busca do corpo bonito, não estava mais se alimentando. Ninguém nunca mais comeu um cozido, um ovo de quintal meio mole. Não. Na cultura do corpo de academia era só batata, ovo cozido e peito de frango. Peixe, verduras, feijão, carne vermelha, tudo está aí na natureza, tantas frutas nesse país, e de repente o vírus está nos derrubando, porque a imunidade nossa, a imunidade mental, espiritual e também a física, baixou. Está matando. Se eu estou com a mente sã, o coração sereno e tranquilo, não tem enfermidade que me derrube. Eu vou ter alguma coisa porque eu não sou melhor que ninguém. Mas ao invés de incomodar o mundo espiritual pedindo que me proteja, me livre, eis aqui o servo do Senhor. Faça assim, me seguindo. Senhor, que a medicina possa encontrar através de mim uma cura para esta doença. Os remédios que existem hoje para combater a diabetes, a hipertensão e tantas outras enfermidades surgiram a partir de cobaias, pessoas que morreram lá atrás. E a ciência foi estudando até encontrar essa cura. Então, nada de fanatismo, nada de medo. A oração não é um passe de mágica. Deus não é meu empregado, não é meu escravo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a qualquer outro. E eu tenho que refletir o que é que eu quero da minha vida. O que é que eu vou fazer se a pandemia acabar amanhã? Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e recuperar o tempo de vida. Vai morrer. Vai morrer. Você não serve para a nova era. Você não serve para o novo mundo. Porque nós estamos indo sim a uma nova era. E muita gente ainda vai embora. Muitas pedras que estão se recusando a serem lapidadas, deixar de serem diamantes brutos e se tornarem pedras preciosas, vão ser tiradas. Porque o planeta já não comporta mais esta dureza. As pessoas não mudam, não evoluem e ficam passando uma camada e uma tinta para dizer que a parede está toda ruim, tem que se derrubar a parede, fazer um novo alicerce. Enquanto existir pessoas morrendo por causa da sua opção sexual, orientação sexual, enquanto pessoas forem mortas por causa da sua orientação política e esportiva, não tem evolução nenhuma. E nós, religiosos, somos responsáveis por toda essa violência, porque estamos tapando o sol com a peneira. Estamos numa teologiazinha de paz e amor quando o mundo está em guerra. Ninguém detém um público tão grande quanto nós religiosos. Espíritas, católicos, evangélicos. E se a violência está no mundo é porque nós estamos falhando. A vida está mostrando que nós estamos falhando. Os primeiros cristãos que davam sua vida nas arenas, aos leões, testemunhando Cristo, tem vergonha da nossa geração. Porque a nossa fé está muito longe. Eu preciso ter a fé que Cristo fala do grão de mostarda, pequenina, mas capaz de dizer ao monte, lança-te daqui ao mar. Diz aqui os teus servos, Senhor. Vamos, meus irmãos, nesta noite, refletir sobre a nossa missão. Ao invés de queremos enfrentar uma cura no mundo, Senhor, que eu deixe de esperar a evolução do planeta
de fora para dentro. A grande mudança do planeta, a grande regeneração, a grande evolução parte de dentro de mim para o outro. Eu preciso acolher o outro como ele é, muito mais com seus defeitos do que com suas qualidades. Não é o vírus que mata, não é o câncer que mata, não é a doença, não é o alimento, não é a Coca-Cola. É o medo de viver, é o medo de ser feliz. E hoje todos nós estamos aí com um único projeto interessante. Em janeiro, todos nós tínhamos milhares de planos. Vou comprar, vou fazer, vou viajar, vou estudar, vou trocar de carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Qual é o plano de todos nós hoje? Brancos, negros, sábios, ignorantes, doutores, ignorantes, tudo. Qual é o nosso plano hoje? Pegarmos vivos a 31 de dezembro, porque ninguém tem garantia disso. Nunca tivemos, e agora mais do que não. Então, o que é que você vai fazer quando esta pandemia passar? Você vai voltar para o seu grupo de oração para continuar naquela panelinha? Ou você vai ser aquele que vai lá tampar a ferida e derrubar aquelas muralhas de preconceito, derrubar as panelinhas e sermos todos um só? Qual a diferença entre a Casa da Caridade e a igreja? Nenhuma. A igreja já está aqui para acolher uns, a Casa da Caridade está para acolher outros, o Centro Espírita está para acolher outros, os evangélicos estão para acolher outros, os umbandistas, os candomblecistas. É uma religião tentando se transpor a outra. Enquanto eu ver a escravidão no país, não tem evolução aqui no Brasil, de jeito nenhum. Eu desafio quem me mostra essa evolução. A escravidão ainda existe. O negro é escravizado, é marginalizado. A mulher continua sendo oprimida. A mulher tem direitos iguais. A mulher hoje está empoderada. A mulher está besta. Trabalha em casa, trabalha na rua, mal remunerada. Não é reconhecida, não é respeitada, não é valorizada. É preciso mudar. E esta crise que nós estamos passando mundial é um grande fogo. Nós somos os grãos de milho. A panela é o mundo. Estamos sendo sacudidos. Quem conseguir estourar e se abrir numa pipoca e se tornar agradável, terá um novo destino. O grão que permanecer duro sem se abrir, será jogado fora. Thaís, minha filha, quanto tempo ainda tenho? Já estourei meu tempo. Já tá, faltam 2 minutinhos. Principalmente. Senão o doutor Rogério vai querer me caçar depois. Rodrigo. Desculpe, Rodrigo. Desculpe, meu filho. Um abraço, Rodrigo. Deus te abençoe. Dom Marcos, muito obrigada. Suas palavras falaram muito forte em nossos corações. São palavras, né, com muita verdade, a partir da sua vivência como bispo, e que nos trazem muita reflexão. Então, muita gratidão. Muito obrigada, Dom Marcos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Estou aqui à disposição. Eu vou, então, passar a palavra para o psicólogo Rodrigo Guimarães, para que ele possa fazer uso da palavra. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. É um prazer e uma honra enorme para nós. Está com você a palavra. Ok, obrigado, Thaís. Eu quem agradeço o convite. Boa noite a todos. Dom Marcos, boa noite. Raquel, em especial, obrigado pelo convite. Quando Raquel me chamou para poder falar aqui, eu fiquei, mas Raquel, eu não entendo nada disso. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar lá? Diante de tanta gente, talvez com uma fé maior, uma religiosidade maior que a minha. Ela falou assim, é fácil, fala do que você sabe. E a gente começou a conversar sobre os comportamentos de risco que estavam acontecendo agora nessa quarentena. E aí ela falou, pronto, fale sobre isso. Falei, tá bom, então eu vou falar um pouquinho sobre os comportamentos de risco nessa quarentena. E eu vou tentar trazer uma visão agora um pouco da psicologia, um pouco mais científica, uma visão da análise experimental do comportamento.
né, para que a gente possa compreender esse fenômeno de uma forma, de um outro ponto de vista, né? Lembrando que cada ponto de vista é a vista de apenas um ponto. E aí eu tenho um outro desafio, que é poder falar para vocês de uma forma mais inteligível. E aí eu queria pegar uma frase da fala de Dom Marcos, que ele perguntou assim: qual a última vez que você mudou o seu comportamento? Uma excelente frase, uma excelente pergunta, e eu queria começar pela compreensão disso. De um ponto de vista científico, a gente precisa compreender o comportamento como uma forma de se relacionar no mundo e com o mundo. Então, essa talvez seja o nosso primeiro ponto central aqui de compreensão. Vamos entender o comportamento, vamos definir comportamento agora como uma relação, como uma interação. É a forma como a gente interage no mundo. Bom, por que é importante compreender? Né? Por que é importante uma compreensão científica ou uma compreensão, não precisa ser necessariamente científica, do que é comportamento? É importante porque a partir do momento em que a gente compreende, a gente pode mudar um pouco os efeitos emocionais. A gente pode mudar algumas emoções, alguns sentimentos que são produzidos na gente. Quando a gente compreende por que alguém se coloca em risco e nos coloca em risco, que alguém sai na rua sem máscara, porque não tem a higiene adequada, porque no São João vai fazer guerra de espadas ou vai estar numa festa no paredão com milhares de pessoas e volta para casa onde tem uma pessoa do grupo de risco, por exemplo. Tentar compreender esse tipo de comportamento pode diminuir a nossa revolta, a nossa rejeição para essas pessoas, pode produzir uma certa empatia e aceitação, pode fazer com que a gente consiga ajudar essas pessoas. E isso se mostra, acho que especialmente importante, quando a gente está conversando, quando a gente está falando sobre comportamento inadequado. Difícil ser empático com comportamento inadequado. Bom, e aí a gente pode começar a definir, bom, o que é comportamento de risco em relação ao Covid-19? Rodrigo, o que é isso? Né? E 2, risco para quem? Para a pessoa que resolve se expor de uma maneira indiscriminada, vamos falar assim, ou para as outras pessoas com as quais ele convive? E aí a gente já tem alguns exemplos que eu acabei de mencionar aqui. Paredão. A gente viu acontecendo aí, pelo menos há um mês atrás, teve um paredão aqui em um dos bairros mais populares aqui de Salvador. São João agora. Rodrigo, me perdoe interromper, mas tá é porque ouvindo? seu áudio tá baixo. Eu queria pedir só para você falar mais pertinho do microfone. Será que melhorou agora? Agora tá ótimo. Pronto, desculpa, gente. Obrigada. Desculpa. Nada, imagina. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Eu estava falando dos comportamentos de risco. Né? Do que seria esse risco para quem? Né? Para quem sai e se expõe inadvertidamente, para quem fica em casa, para as pessoas de grupo de risco que talvez estejam em casa cumprindo a quarentena, mas que acabam sendo contaminadas pelas pessoas, pelos familiares com as quais convive, que têm comportamentos de risco. Né? E aí a gente sabe, participar de paredões, né? Como a gente teve aqui em bairros mais populares aqui de Salvador, a guerra de espada e a festa de São João, que acabou sendo feita de uma forma ou de outra, que aconteceu aqui em Salvador também, em Cruz das Almas. Né? Recentemente, no Fantástico, acho que 2 semanas atrás, se eu não estiver enganado, quando no Rio de Janeiro liberaram para frequentar barzinhos, um policial fazendo uma advertência
para um casal e a moça, provavelmente a esposa desse rapaz, desse cidadão, é totalmente embriagado e começou enfim, denegrir um pouco a imagem do policial e querer diminuir, comparar o marido dela, enfim, a pessoa com que ela estava lá em relação ao policial. Isso, todo mundo viu isso, né? Acho que ficou muito claro para todo mundo lá, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente, até para tentar ser empático, porque no fim eu acho que a minha fala acaba sendo um treino de empatia, ou o que eu gostaria que ficasse uma compreensão de como a gente pode empatizar com o outro, mesmo quando o outro tem comportamentos inadequados, disfuncionais, enfim. É muito fácil para a classe média falar, fica em casa. Eu fico em casa e eu tenho um quarto só meu. Eu fico em casa e tenho uma televisão no meu quarto, tenho um videogame e tenho um computador. Eu estou praticamente num hotel 5 estrelas. Então, falar isso é muito fácil quando você tem essas condições. Quando você tem pessoas menos favorecidas, onde num quarto-sala, num 2 quartos moram 5, 6 pessoas, aí a coisa começa a complicar um pouquinho. Ficar em casa, para quem pode comprar mercado, para quem pode fazer estoque de comida, porque tem dinheiro, tem recurso financeiro para isso, é fácil. Falar, fica em casa, para quem precisa trabalhar hoje, para ter o que comer amanhã, é um pouco mais difícil. E a intenção da minha fala aqui agora, nesse momento, também não é gerar uma dicotomia, um coitadinho de mim e um que não é coitadinho de mim. Eu não quero polarizar, porque a polarização não vai produzir empatia. Mas eu quero que a gente tente compreender as diferentes condições que as diferentes pessoas têm. Condições diferentes vão produzir comportamentos diferentes. E se a gente negligenciar essas condições, se a gente não olhar para elas, bom, então a gente não vai conseguir compreender por que as pessoas se comportam de determinadas maneiras. E se a gente não consegue compreender isso, como eu estava falando antes, a gente não vai conseguir ser empático, a gente não vai conseguir acolher, a gente não vai conseguir ajudar o outro. O máximo que a gente vai fazer é julgar. E tudo que eu gostaria menos nesse momento é que a gente julgasse. Né? De um ponto de vista um pouco mais científico, vamos falar assim, sobre o comportamento, o que acontece? Existe um tipo de influência sobre o comportamento que a gente chama de controle aversivo ou controle coercitivo. O nome aqui não importa. Tá? O que é importante nesse momento para a nossa compreensão? Que algumas pessoas, durante essa quarentena, que já são 120 dias, pelo menos aqui em Salvador, praticamente 120 dias, então já são 3 quarentenas, né? Houve uma diminuição brutal de trabalho, de renda, uma diminuição de contato social e de lazer, de interação entre as pessoas, e aí eu falo interação saudável. Né? O número de casos de violência doméstica nesse período aí aumentou muito. Né? As pessoas que já conviviam e que existia algum tipo de dificuldade nessa convivência, quando você aumenta a intensidade dessa convivência e não possibilita, em especial, um extravasamento, que a pessoa possa sair, possa ter lazer, possa fazer outras coisas, é praticamente uma nitroglicerina, né? Vai dar confusão. A gente fica muito mais propenso a agredir, a entrar em comportamentos raivosos, revoltados, a descontar no outro, e em especial naquele que não tem a capacidade de devolver na mesma moeda, vamos falar assim,
né, a nossa revolta, a nossa frustração, a nossa raiva, o nosso medo e a nossa dor. Tem um nomezinho para isso. A análise do comportamento estuda isso sob um nome chamado de comportamento adjuntivo. Mas isso também não é tão relevante aqui nesse momento. O importante é que a gente possa compreender esse fenômeno. Olha, quando eu estou frustrado, quando eu estou com raiva, existe uma tendência a eu agredir aquela pessoa que está próximo de mim, que não tem nada a ver com aquilo que eu estou sentindo, não foi ela que produziu, e pessoas que, em geral, não podem retaliar. Então, existe uma tendência da gente fazer isso. E essa situação da quarentena, do afastamento social, e aí diminuição de trabalho, de renda e todas as consequências provenientes desse isolamento social, dessa quarentena, produziu isso. Então, esse é um tipo de situação que gera medo nas pessoas, que gera raiva porque eu não revolta porque eu não posso fazer as coisas que eu gosto de fazer, que eu quero fazer. E aí a gente entra no conflito. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu posso fazer esse alguma coisa que eu quero e eu devo fazer, não há conflito nenhum. Quando eu não devo fazer algo, não posso fazer algo e não quero fazer esse algo, também a gente não tem conflito. Quando eu posso fazer algo, eu quero, mas eu não devo, a gente tem conflito. Quando eu devo, posso, mas não quero, a gente também tem conflito. E é o que está acontecendo agora nessa situação. Eu quero sair, eu quero interagir, eu quero ver meus amigos, eu quero trabalhar, eu quero produzir e não posso. E isso, de uma forma geral, acaba aumentando um pouco o nosso nível de agressividade. E a gente acaba sempre descontando, talvez, naquela pessoa que menos mereça, né? Conviver muito tempo em casa, o aumento da convivência, a perda de privacidade, tudo isso também ajuda a aumentar esse grau de dificuldade que a gente está vivendo, a quantidade de brigas e de agressões que a gente está vendo agora nesse momento. A guerra política que a gente está vendo aqui no nosso país, desvios de verba, o próprio descrédito no poder público, né? Como que eu posso obedecer uma regra de ficar em casa, de não sair, de não trabalhar, de não me divertir, de não estar com os meus amigos, se do outro lado eu não vejo a saúde melhorando, eu só vejo mais e mais pânico, mais 15 dias, mais 15 dias, mais 30 dias, mais 15 dias. A gente vê, assim, é muito perceptível essa guerra política e tudo que está se fazendo. A gente não vê pessoas unidas, né, um governo unido, trabalhando para o bem de todos. E aí eu gostaria de pegar uma frase do Dom Marcos, também na fala dele, que foi assim maravilhosa. Dom Marcos falou: a sociedade caducou. E ele está certíssimo. Por mais triste, e eu entendo que que essa frase seja. Talvez nas palavras da psicologia, da análise do comportamento, eu possa falar a mesma coisa de uma maneira um pouquinho diferente. Fala assim, que as nossas práticas culturais para uma sociedade melhor falharam. Claramente falharam, né? A gente vê uma guerra política, a gente vê compra de equipamentos que não se realiza, a gente vê mortos que ressuscitam porque não eram de Covid, a gente está vendo um bocado de coisa, né? Um pânico instaurado na população que não faz a gente acreditar. Por que eu vou obedecer isso? Por que eu vou me privar
de algo que é importante para mim agora, nesse momento, se eu não consigo ver daquela pessoa, né, do poder público aqui, que me dá regras para eu me comportar, que fala para eu ficar em casa, se eu não consigo ver um comportamento uníssono, um comportamento que eu veja, não, aqui está trabalhando para que a gente possa melhorar, para que ache uma cura, para que os hospitais não fiquem superlotados, etc. e tal. Então, quando a gente começa a ver esse contraponto, aí talvez a gente comece a pensar, poxa, então talvez essas pessoas que estão ali com comportamento de risco, eles estejam, na verdade, revoltados, eles estejam sem condições, sem alternativas, né? Sem falar em algo que, de um ponto de vista comportamental, é muito importante. A gente precisa diferenciar as consequências de curto prazo para as de médio e longo prazo. Ficar em casa agora, me privar de trabalhar, passar privação financeira ou privação de interação social, de festas, do que for, é uma consequência de curtíssimo prazo. Eu me privo agora e eu sinto essa privação e todas as consequências disso nesse exato momento. Para evitar de pegar um vírus que talvez eu pegue, que talvez eu tenha sintoma, que talvez eu não tenha sintomas, de médio e longo prazo. É como que fazer uma dieta. Eu faço uma dieta agora e as consequências de curto prazo, o que é? Eu passar um pouquinho de fome, eu comer comidas que são até mais saudáveis, mas não são mais tão gostosas assim, né? Porque tem uma quantidade de calorias bem menor, menos gordura, menos açúcar, etc. e tal. Para eu vir a emagrecer em médio e longo prazo. Para eu ter uma saúde melhor em médio e longo prazo. E nessa luta, nessa tentativa de equilíbrio entre as consequências de curto e de longo prazo, muitas vezes a de curto prazo, as consequências de curto prazo acabam ganhando, né? Então, quando a gente começa a ponderar dessa maneira, né, poxa, será que eles são tão mauzinhos assim? Será que eles são tão irresponsáveis assim? De uma certa maneira, a gente pode dizer sim, eles são irresponsáveis, né? E a nossa tentativa é de compreensão de por que eles agem dessa maneira. Por que eles têm comportamentos irresponsáveis? É isso que um psicólogo comportamental estaria se perguntando nessa hora. Por que algumas pessoas conseguem manter a quarentena e por que outras não? Quais são as condições que diferem de uma pessoa para outra, de uma família para outra, de uma família talvez bem estruturada, numa família pacífica, onde o amor reine, onde não exista muita confusão de convivência, para outras famílias que apresentam essa dificuldade de conviver. Daí, o que acontece? Né? E tem um ponto, talvez, que seja um dos principais, que é falar do nosso medo, da nossa dor. A gente sai de máscara, a gente passa álcool, a gente fica, ai meu Deus, será que eu já peguei? Será que eu não peguei? Se eu pegar, será que eu vou ter sintomas? Será que eu não vou ter sintomas? Essas perguntas devem estar passando por nossa cabeça a todo instante, a todo momento. E aí? Como é que a gente reage a isso? De que forma eu posso conviver e abrir um espaço para aceitar o meu medo, a minha dor, para aceitar os meus sentimentos e as minhas emoções? A fé, certamente, é um caminho. E, novamente, eu acho que Dom Marcos Paulo estava certíssimo. E eu acho que a gente pode incluir a fé também, não só a fé religiosa, mas talvez colocando um significado um pouco mais abrangente, né? A crença na compreensão do comportamento humano, como uma forma de produzir práticas culturais que sejam mais benéficas. Práticas culturais que ajudem a nossa sociedade a se transformar.
e a não caducar, né? Para que a gente possa desenvolver um comportamento empático com nossa própria dor e com a dor do outro, né? Não só olhar para o outro e nem só olhar para a gente mesmo, né? Olhar para ambos. A nossa dor e a dor do outro. Muitas vezes a dor do outro reflete a nossa dor, que a gente tenta de maneira desesperada não perceber. Então, eu gostaria de deixar como uma reflexão, né, como ser empático nesse momento. Como sair dessa polarização, dessas práticas culturais que não estão gerando benefício, que estão gerando sofrimento para todo mundo. Como é que a gente pode ser empático por aquelas pessoas que estão sofrendo, mesmo que essas pessoas apresentem comportamentos absolutamente inadequados? Mas aprender a ser empático, aprender a aceitar a nossa dor e o nosso medo, né, pode nos tornar pessoas mais capazes, pessoas melhores, para produzir uma sociedade melhor, para produzir práticas culturais que sejam mais benéficas. E aí, para poder finalizar a minha fala, a minha apresentação, eu selecionei um videozinho de 2 minutos e 50 segundos, um pouquinho menos de 3 minutos, sobre a diferença entre simpatia e empatia, de uma autora americana chamada Brené Brown. Ela tem várias publicações e vídeos, TED Talk no YouTube, ela tem no Netflix também uma fala dela de 1 hora e pouco, uma palestra que é basicamente um livro que ela lançou, chamada A Coragem de Ser Imperfeito. Muito legal. E aí eu queria finalizar minha fala com esse vídeo aí que a Thaís e a Raquel ficaram de colocar. Então, se vocês puderem colocar esse vídeo, pode ser já. Eu acho que ele está pausado. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know it is. Ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself. Ever does an empathic response begin with at least. I had it, yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. Marriage. At least you know you can get pregnant. Take my man apart. At least you have a marriage. At least Sarah
is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, eu finalizo aqui essa fala, essa primeira parte aqui, com esse videozinho que eu acho que ele fala, expressa bem mais do que eu poderia falar sobre empatia. Então a gente pede desculpas pelos transtornos. Então vamos lá. Para Rodrigo e Dom Marcos, como fazer as crianças entenderem que não devem sofrer com esses conflitos na pandemia? Vamos passar primeiro para Dom Marcos, Rodrigo, e aí passo para você? Pode Então ser. vou projetar aqui Dom Marcos. Pode falar, Dom Marcos. Repita a pergunta, Thais, por favor. Como fazer as crianças entenderem que não devem sofrer com esses conflitos na pandemia? Olha, as crianças de hoje, elas são totalmente evoluídas. E se os adultos tiverem a sabedoria de serem realmente adultos e não descontarem nas crianças suas frustrações, elas não vão perceber. Esta pandemia trouxe um grande presente para as crianças, que foi a presença dos pais. Os pais estavam sempre saindo de manhã cedo. Muitas vezes terminam as atividades e traziam a barriga para casa. Quando eu concluí, a criança já estava dormindo. Então, nesse período de pandemia, não existe conflito total para a criança, não. Ao contrário, o conflito vai vir depois, quando os pais voltarem a sair de suas casas, aqueles que estão saindo. Não é porque, de uma certa forma geral, com a quarentena, nós estamos sendo forçados a estar em casa. Então, a criança está cada vez mais gostando de ver e ter esse contato com seus pais, que os pais, por sua vez, estão tendo que dedicar um pouco de amor, de carinho aos pais. Então, se nós soubermos filtrar, elas vão passar por essa tempestade sem nenhuma lisura. Rodrigo. Pronto, estão me ouvindo bem primeiro? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, a primeira pergunta é assim, essa pergunta a gente precisa responder iniciando com uma pergunta também. Que assim, quais as causas dos sofrimentos dessas crianças? Por que elas estão sofrendo? Então, para a gente responder adequadamente essa pergunta, a gente precisa saber disso. Por que eu estou falando isso? Por que exatamente que essas crianças estão sofrendo? Porque os pais estão brigando dentro de casa, porque aumentou a convivência, e é uma convivência um pouco disfuncional, e em vez de eu ter um lar mais harmônico, o que eu tenho é exatamente um lar desarmônico, e por isso a criança está sofrendo. A criança está sofrendo porque não pode ir para a escola e brincar com os coleguinhas, não pode estar com os coleguinhas. Qual é a razão desse sofrimento? Dito isso, eu acho que a gente tem duas direções a seguir. Direções importantes, elas não são excludentes. Na verdade, eu acho que elas se complementam. Uma, Dom Marcos trouxe de uma forma muito, muito clara, e é: vamos olhar para as situações, o que é que se ganha agora. O que é que está ganhando agora? A criança tem um convívio com os pais, com a fonte de afeto, que numa época sem quarentena, sem isolamento social, né, essa convivência diminuiria muito. Dito isso, tem um outro caminho, que é entender que não deve sofrer. É ok sofrer. O sofrimento, a dor, também faz parte da vida. Não há vida que prescinda de traumas. Não há vida que prescinda de dor. E daí eu acho que, no meu leigo conhecimento aqui, Jesus Cristo
maior exemplo disso. Né? E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tenta não sentir. E essa possibilidade, ela não existe. O que a gente precisa compreender é por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Dadas essas condições, eu deveria estar sentindo isso, eu não deveria? É adequado, é inadequado? Então, uma criança está sofrendo porque não pode ir para a escola, porque não pode socializar e brincar com os coleguinhas, ou está sofrendo porque os pais estão brigando direto dentro de casa, e essa criança está vivenciando ou assistindo violência doméstica. Bom, como não sofrer nessa situação? Então, eu acho que a gente precisa olhar para essas duas maneiras, né? Quer dizer, só resumindo, a gente precisa olhar as coisas boas também, e a gente também precisa olhar será que esse sofrimento é evitável ou ele faz parte da vida agora, neste momento? Obrigada, Rodrigo. Vamos para mais 2 perguntas. As condições da classe mais pobre favorecem ao descumprimento das orientações dos órgãos da saúde. O que justificaria esse mesmo comportamento em grupos oriundos da classe média e alta, tanto para o Dom Marcos quanto para o psicólogo Rodrigo? Não sei se vocês escutaram, compreenderam a pergunta. Compreendeu, Dom Marcos? Compreendi, sim, compreendi. Vamos lá. Rodrigo, eu. Primeiro, Dom Marcos. Vamos seguir a ordem. Depois, Rodrigo. Essa situação revela um sentimento de egoísmo e individualismo próprio do ser humano, né? Está sendo revelado agora. Nós éramos tidos como uma nação de um povo unido, mas revelou-se uma ignorância, não a ignorância de conhecimento, mas uma ignorância comportamental, de atitude. É por isso que eu insisto em chamar este quinto cavaleiro de cavaleiro da verdade. Então, é a história do machismo. Cada um quer gerenciar a sua vida sem se preocupar com o outro. Então, não existe o amor. E aí é o que eu falei, questão da responsabilidade das religiões e deixaram de ensinar seus fiéis, seus seguidores, esta união em comum. Então, estando bom para mim, o resto que se dane. E aí cada um acha uma coisa e é aquela situação. Quem é a favor do presidente faz o que o presidente manda, quem é contra o presidente faz tudo aquilo que o presidente manda, e aí é o problema daqui do nosso país, nesta pandemia, nesta crise, muito pior do que o vírus que está matando o povo brasileiro, essa ignorância, esse fanatismo político, com essas ideologias, né? Essa maneira egoísta de ser e de viver. Ou seja, nós nos esquecemos, sermos humanos. Então, isso é lamentável. Essa falta de... E a ordem e o progresso não existem na prática. Aliás, nós erramos quando educação moral e cívica, estudos sociais foi retirada do currículo escolar. No tempo que nós estudávamos essas coisas, olha aí a geração moral e cívica, olha a geração agora que não tem moral e cívica, que não teve jardinagem, não teve estudos sociais. Olha a geração da permissividade aí. Olha a educação de hoje. Olha o efeito aí. Olha a geração perdida aí. A liberdade que virou libertinagem. A geração de que você não pode fazer nada, não pode dar um vídeo na creche traumatizada. Está aí o trauma. Porque qualquer sociedade, qualquer pessoa para estar bem em qualquer lugar, ela precisa de um tripé. Organização, disciplina e hierarquia. Sem isso, você não dá certo em lugar nenhum.
Organização, disciplina e hierarquia. Você pega a colmeia de abelha, como sua natureza. Você tem na colmeia abelha, rainha, zangão e operária. No dia que a rainha acha que pode ser zangão, a colmeia se acaba. No dia que a operária acha que pode ser rainha, a colmeia se acaba. Cada um tem sua função. Mas nós invertemos as funções, nós invertemos os valores e estamos pagando o passo. A nossa democracia virou uma anarquia. Cada um faz o que quer, o que lhe der na telha. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Anarquia. Todos nós estamos pagando isso. Rodrigo. Bom, vamos lá. As variáveis de cunho socioeconômico, elas não são as únicas variáveis responsáveis por alguém ter comportamento irresponsável, ou, enfim, no caso aqui, quebrar a quarentena, se expor à contaminação e expor os outros também. Eu vou levantar aqui apenas algumas variáveis gerais, tá? Porque aí daí cada caso é um caso. Então, eu vou falar aqui de forma mais generalista. A gente pode falar de privação social, da falta de contato social, em especial para adolescentes e adultos jovens, 18, 19, 20 e pouquinhos anos. A falta de cuidado com o outro. E aí, novamente, eu vou pegar lá a fala de Dom Marcos, né, sobre a falha. A nossa sociedade falhou. E ele acho que trouxe isso nessa resposta novamente também, né? A gente falhou e estamos falhando em como ensinar as pessoas a cuidarem dos outros, a olhar para os outros. Porque se eu, a pessoa, resolvo me expor a um perigo, expor a minha vida, ok, a vida é minha, vá lá. Só que o problema é que quando eu saio, que quando eu me exponho desnecessariamente, eu também estou expondo com quem eu convivo. E aí a gente tem um problema grande. Então, falta na nossa sociedade uma forma mais eficaz de ensinar as pessoas a cuidar do outro. O cuidado está quando você vai no mercado e você vê que as pessoas não respeitam a distância de um carrinho para o outro nesse momento. Está no trânsito quando a gente está dirigindo, que alguém lhe corta só para poder não parar no sinal vermelho e não está nem aí se você vai bater seu carro, se você vai ser cortado. Às vezes, pequenos gestos. Né? Quando a gente vai cozinhar alguma coisa em casa, não pergunta para o outro se ele quer comer aquela alguma coisa. Que a outra pessoa que convive com a gente também vai comer. Então, são pequenos gestos, mas que mostram cuidado com o outro. E a gente falhou. E eu acho que essa é uma variável muito importante. Né? E uma outra também, mais geral, que é a baixa tolerância à frustração. A gente está numa cultura que a gente tenta super proteger crianças, adolescentes, não pode sentir isso, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. E aí a tolerância, eu não crio tolerância à frustração, fico com um limiar muito baixo, e aí em situações que os pais não têm como proteger, minha frustração, eu não tenho, não absorvo isso, e aí eu deprimo, eu choro, eu fico raivoso, eu faço birra e por aí vai. Né? No caso aí tem comportamentos inadequados, então eu vou mesmo, eu vou sair mesmo, que se dane, que eu não vou pegar não, e por aí vai. Vamos então ao nosso último bloco. Temos aqui uma pergunta para Rodrigo. Qual o processo que se deve à frustração gerar agressividade? E para Dom Marcos, como trabalhar uma pessoa que tem sentimentos muito excludentes devido ao ego? E aí, assim, também vocês podem fazer comentários relativos a essas duas perguntas. Então, Dom Marcos. Deixa o Rodrigo começar. Rodrigo? Então, Rodrigo. Então, vou lá. Então, deixa eu só ver. A frustração gera raiva, é isso? Isso, qual o processo a que se deve a frustração gerar agressividade? E a segunda, como trabalhar uma pessoa que tem sentimentos muito excludentes devido ao ego? Eu vou começar com a primeira pergunta, que essa segunda eu não sei exatamente se eu compreendi, mas vamos lá.
Em relação à frustração, o que acontece assim? Pessoas que têm uma tolerância maior à frustração, e obviamente elas tiveram um treino, uma história de aprendizagem para isso. Que história é essa, eu digo? Sendo frustradas. A criança precisa receber um não. É importante que ela receba um não. É importante que ela chore porque ela não pode brincar ou não pode assistir TV naquela hora, porque aquela é a hora de dormir. É importante. É claro que a gente tem que ver assim, qual é o limite, que idade é essa criança, qual é o limite de frustração, o que é que deve ser frustrado, o que é que não deve. Isso aí, cada caso, novamente, é um caso. Cada geração, isso se modifica, esses limites, né? Mas o fato é, se eu tenho um certo limiar à frustração, eu consigo tolerar um pouco mais o que a gente chama aqui de sentimentos desagradáveis, o medo, a raiva. Nesse sentido, a minha raiva e a agressividade em relação ao outro fica mais controlada, né? Em geral, quem tem maior tolerância à frustração tem um melhor autocontrole em relação a essa questão de agressividade e outros sentimentos, né? No sentido de descontar no outro. Né? Então, eu acho que falta. A gente criou uma sociedade onde tem pessoas que não toleram sentimentos desagradáveis e a gente precisa de uma sociedade onde as pessoas aprendam com as adversidades da vida e não simplesmente quando encontram uma adversidade não sabem lidar com elas porque nunca foi preparado para enfrentar adversidades, seja de qualquer tipo que for, não é o caso aqui. Em relação à segunda pergunta, deixa eu ver se eu acho ela aqui no chat. Como trabalhar uma pessoa que tem sentimentos muito excludentes devido ao ego? Eu não sei se eu entendi bem essa pergunta. Sentimentos excludentes, talvez vamos pensar assim, coragem, medo, né, a raiva e amabilidade. O que eu posso falar é assim, olha, vamos tentar, a primeira é compreender as condições de por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. De um ponto de vista da análise do comportamento, sentimentos e emoções também são comportamentos. Né? A diferença é que são comportamentos, vamos falar assim, privados. Só eu sinto o meu sentimento, só eu sinto a minha emoção. Eu posso até ficar triste porque estou vendo uma pessoa que eu amo, que está chorando, que está triste, e aí eu fico triste. Mas o que eu estou sentindo é a minha tristeza, não é a tristeza do outro. É a minha tristeza por ver alguém que eu amo triste. Né? A tristeza do outro é do outro, só ele sente. Então, se a gente entender que sentimentos e emoções são formas de comportamento, são formas de interação, de relacionamento com o mundo, bom, então eu tenho que fazer a pergunta, né? Quais as condições para eu estar sentindo esses sentimentos, mesmo que eles pareçam ser antagônicos, né? E aí uma segunda reflexão em cima disso é muitos sentimentos que parecem ser antagônicos, de fato não são. Um bom exemplo aqui é coragem e medo, né? Coragem não é o oposto de medo. Nunca foi. Né? Coragem é enfrentar seus medos. Então tem duas pessoas. Uma que tem medo de barata, a outra que não tem medo de barata. A que tem medo de barata, precisou, foi lá, enfrentou o medo e matou a barata. A que não tinha medo também foi lá e matou. Quem é o corajoso aí? O corajoso aí é a pessoa que tem medo e foi lá e matou, enxotou a barata, jogou veneno na barata, enfim. Mas foi a pessoa que enfrentou o medo. Então, às vezes, a gente olha coragem e medo, opostos. Não são opostos. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar medo. Então, eu estou dando esse exemplo aqui só para que a gente possa refletir se, de fato, os sentimentos são antagônicos ou não. Muitas vezes parecem ser, mas não são. Perfeito, Rodrigo. Perfeito. Obrigada. Dom Marcos. Diga, minha filha. A pergunta. Isso. Como trabalhar uma pessoa que tem sentimentos excludentes devido ao ego. Acho que tem um pouco a ver com o início da sua fala, né? Trabalhando a perspectiva da inclusão e exclusão. Nós, muitas vezes, enfrentamos muitos conflitos porque nós queremos impor a nossa maneira de ser, de agir, de pensar o outro. Então, o outro tem que ser como eu acho que ele tem que ser, ele tem que fazer aquilo que eu acho que é o correto.
Então, muitas vezes, o problema não está no outro. Será que o problema é o ego do outro ou é o meu? Qual ego está sendo inflamado? Ninguém faz comigo aquilo que eu não permito. O grande problema da vida é a permissividade. Eu permito que o outro me agrida, eu permito que o outro invada a minha privacidade, eu permito que o outro me ofenda, que o outro me explore, que o outro me escravize. E quando eu quero reagir, aquela pessoa já tomou conta de uma parte tão grande da minha vida que ela pode não avançar mais, mas ela não vai recuar até onde eu deixei ela pegar. Então, o grande problema é a permissividade. Nós precisamos resolver os nossos conflitos dentro de nós, da nossa mente. Só existe o palhaço só faz um show dele se tiver plateia. Se o circo estiver vazio, acabou o show do palhaço. Se a arquibancada estiver vazia, o artista não vai fazer show. Então eu preciso ter nesse momento uma serenidade, uma sabedoria tal de pedir a Deus que me dê resignação para aquilo que não pode e não deve ser mudado, coragem para aquilo que pode e deve ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. A partir do momento que o outro faz a evidência me machuca, eu preciso bloquear isso, eu preciso resolver esse conflito. Na base do diálogo, não é? Às vezes a gente tem medo de enfrentar, nosso maior inimigo somos nós mesmos, nós é que potencializamos certas situações. Não, isso aqui não dá, está me incomodando, não está bom, eu não vou fazer mais. Mas sim, eu sempre fiz, mas eu não vou fazer mais. Então, está me incomodando, está me machucando, eu não quero mais isso. É a permissividade. A ciência, a medicina nos fala que o câncer, por exemplo, é de fundo emocional. O fundo emocional é esse aborrecimento, mágoa, ressentimento, a coisa que vai acumulando e acaba estourando. O organismo, nosso corpo não foi feito para guardar nada. Tudo que entra, sai. Alegria, sorriso, tristeza, choro, água que nós consumimos, que nós bebemos, ela vira suor, sai na urina. O que é sólido vira fezes. O organismo absorve aquilo que é necessário e o resto ele espere. Agora, quando os sentimentos ficam presos dentro de sentimentos negativos, a carga de adrenalina se transforma em veneno e eu acabo me descompensando tudo. Então, eu não posso permitir que o ego do outro, que as manias do outro, eu não posso passar por esse caminho de permissividade. Porque eu não venho a responsabilizar alguém por aquilo que só poder. Às vezes, Deus me coloca numa situação para eu mudar a situação. E às vezes, Deus está colocando aquela situação para me mudar. Não adianta eu tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Qual é o princípio de toda discussão? É você querer mudar o ponto de vista do outro. Nem você muda a cabeça do outro, nem o outro muda a sua. Então fica eternamente ali, brincando, discutindo, todo dia pela mesma coisa. Qual é a atitude correta, serena e sensata? Silenciar. Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca. Ouça mais para alimento. Falar é prata e calar é ouro. Agora, não é calar, acumular, é calar, silenciar dentro do problema, dar ruim encerrado e seguir sua vida. Ninguém é de ninguém. Eu jamais consegui ajudar quem não quer ser ajudado. Eu não vou mudar quem não quer ser mudado. Pau que nasce dor, até a cinza sai fora. O ditado dos antigos é verdadeiro. Então, se para viver em paz eu vou ter que mudar a minha maneira de espírito, eu mudo. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar a mim. Às vezes o povo empacado da história sou eu, não é o outro, não. A pedra sou eu. A gente precisa parar com essa mania, como eu disse, de colocar tanto em Deus e no diabo. Às vezes sou eu o implicante. O problema está em mim. Viva e deixe viver. Você acordou, deu bom dia, o outro não respondeu não. Uma viagem, o dia para você é bom. Quando eu estou em paz comigo, eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu estou em paz, eu estou em harmonia. Que coisa maravilhosa Deus me concedeu um dia de vida. Que coisa maravilhosa estamos todos aqui, reunidos nesta noite de paz. Poderíamos estar assistindo o jornal, adoecendo neuroticamente, ficando loucos, psicopatas.
fazendo um pandemônio de uma pandemia, estamos aqui trocando conhecimento, trocando energias, trocando bênçãos, graças, podendo nos abraçar espiritualmente. Isso é maravilhoso. Então, por que eu vou estar desgastando, perdendo tempo precioso da minha vida com coisas tão insignificantes? Quem nasceu para ser caco de vidro jamais vai ser diamante. Guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Você está lutando com um caco de vidro e ele nunca vai ser diamante. Faça como a água. Nunca brigue com seus obstáculos. Desvie. Observe a água. Na nascente, o objetivo dela é chegar ao oceano. Ela evapora, ela se deixa absorver pela terra, ela desvia vales, montes. Ela nunca briga com seus obstáculos. Não brigue com suas diferenças. Desvie. Olhe, aprenda, tire o que bom que aquela pessoa tem, exclua o que é ruim e siga o seu destino. Aí. Obrigada. Então, nesse momento, tenho algumas coisas para falar para vocês. A primeira é agradecer, né? Tivemos muitos problemas tecnológicos hoje, né? Não conseguimos conectar Dom Marcos com a plataforma, mas buscamos tentar, né, solucionar e acho que conseguimos ouvi-lo. E quero agradecer, né? O sentimento é de gratidão. Gratidão, Rodrigo, né, por trazer o seu ensinamento para a gente, a sua prática, né? A gente aprende muito e te ouvindo, a gente volta a olhar para dentro, né? Então, estou verbalizando o que as pessoas estão colocando no chat, muitos agradecimentos, elogios, né, ao que você trouxe. Então, desejo que a gente possa tê-lo mais vezes aqui conosco, ouvindo você, aprendendo contigo. Então, fica o nosso agradecimento, Rodrigo, muito obrigada. Dom Marcos, vou virar de lado porque ele está aqui no meu celular, tá, gente? Só para eu olhar para ele. Então, Dom Marcos, eu quero fazer um profundo agradecimento. Gente, Dom Marcos foi o bispo que celebrou o meu casamento. E foi uma celebração de casamento que as pessoas continuam falando até hoje, depois de anos e anos, que foi um casamento, né, onde as pessoas se emocionaram, porque ele fala com a alma, né? Ele é um padre que fala com a alma. Então, quero lhe agradecer, Dom Marcos, né, por estar aqui conosco, pela sua disponibilidade, por estar, né, aqui, mesmo com todos esses problemas tecnológicos. Então, buscamos solucionar, e ele, né, o tempo todo, não, vamos conseguir, vamos pelo WhatsApp, e assim, o sentimento é de profunda gratidão e amor. E eu queria te pedir, né, que o senhor pudesse fazer a nossa prece de encerramento, dizer algumas palavras e encerrar, né, a nossa sessão. Então, vou passar só para o Rodrigo com as palavras finais, depois eu passo para o senhor para as suas palavras finais e encerramento. Rodrigo. Tá certo. Não, eu só tenho a agradecer o convite, agradecer a você, agradecer a Raquel, agradecer a todo mundo que assistiu, as perguntas. Estou muito feliz de estar aqui e que venham os próximos aí. Obrigado aí pela recepção. Muito, muito gostoso estar com vocês nessa noite de hoje. Muito obrigada, Rodrigo. Teve até vários fundos de Theo correndo, gritando. Hoje o dia foi animado. Então, eu vou passar aqui, Rodrigo, muito obrigada. Então, eu vou colocar Dom Marcos em tela cheia, para que ele possa fazer aqui as palavras finais e encerrar a nossa noite de hoje com sua bênção. Eu agradeço, Thaís, um abraço em Alex, né? É uma honra muito grande estar com vocês. Infelizmente, eu não pude ouvir Rodrigo, mas espero ter a oportunidade de nos encontrarmos para conversarmos, trocarmos conhecimento. Agradeço a oportunidade de ter partilhado esta noite com ele. E dar um abraço especial a todas as vovós e os vovôs do próximo domingo, dia de Senhora Santana e São Joaquim. Santana Padroeira Ribeira é a mãe de Maria, a avó de Jesus Cristo, portanto, domingo é dia dos avós. Então, desejar essa bênção de paz, de harmonia.
e que o Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para nos guiar. Que Ele vos siga para vos livrar de todos os males e perigos. Que esteja ao vosso lado para vos acompanhar. Em vossos corações para vos conservar em sua graça. Em vossas mentes para vos guardar de toda maldade. E acima de vós para vos abençoar. Que o Senhor volva o seu rosto para vós, vos dê a paz. E derrame sobre vós, vossos caminhos, vossas famílias, a paz, a saúde, a prosperidade, a harmonia e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, uma boa noite, muita paz. Ao invés de ter medo de morrer, prepare o que é que você vai fazer quando essa pandemia passar. Que local você vai conhecer? Como sua vida será? Pense de forma positiva. Tudo é possível àquele que crê. A vida nunca foi tirada, ela sempre é transformada. Nós estamos numa fase e iremos daqui a pouco para outra. Nós vamos viver o hoje. O passado nos serve de recordação dos nossos erros e dos nossos aprendizados. O futuro não existe, o tempo presente é aqui, agora. Ame hoje, abrace hoje, viva intensamente. Faça tudo o que você pode fazer com responsabilidade, sem ferir o seu próximo e seja feliz. Muita paz no coração de todos. Amém, amém, amém. Até a próxima semana. Um grande abraço em todos. Que tenhamos uma semana iluminada. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite a todos.